Você, eletricista, vai dimensionar hoje um cabo para um chuveiro elétrico. E aí você fez os cálculos e o dimensionamento do cabo deu 6 milímetros. E aí você olha uma instalação antiga, que tem lá já 20, 25 anos, e tem lá um cabo de 2,5. E o chuveiro é praticamente a mesma potência. E como então que aquela instalação antiga o cabo de 2,5 suporta? E por que que agora tem que ser um cabo de 6? A norma mudou, os cabos reduziram a bitola. O que teve de mudança que antigamente aguentava e agora não aguenta? Nesse vídeo, vou mostrar aqui como dimensionar corretamente um cabo para um chuveiro elétrico sem você superdimensionar o cabo, que muita gente está fazendo isso. Por isso que eu sempre falo que eletricista não dá para usar tabelinha pronta, não. Tem que pensar e saber entender o que está fazendo. E outra, vamos calcular o cabo sem superdimensionar, porém mantendo as proteções devidas, adequadas, conforme a norma pede, e tem que ser, sim, uma instalação segura. Então vamos aqui nesse vídeo entender isso aqui com mais detalhes. Então vamos começar aqui com o exemplo de um chuveiro de 6.400 watts de potência. Se ligado em 220 volts, esse chuveiro vai ter mais ou menos ali uma corrente de 29 amperes. Então, a primeira coisa que tem que fazer é dimensionar o disjuntor para esse chuveiro, ok? Não. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dimensionar o cabo que vai suportar a corrente desse chuveiro. Depois que eu dimensionei o cabo, aí sim eu vou dimensionar um disjuntor que vai estar protegendo esse cabo para que o nosso circuito ali funcione. E aí, como é que eu vou dimensionar esse cabo? Segundo a NBR 5410, primeiro a gente tem que olhar nas tabelas de dimensionamento de cabo e olhar qual é o cabo que vai suportar essa corrente. E é necessário lembrar que o cabo vai alterar a capacidade dele de condução de corrente conforme o método de instalação, ou seja, se ele está dentro de um eletroduto, se ele está numa eletrocalha, subterrâneo, aéreo, também vai alterar a capacidade dele de conduzir corrente conforme a temperatura ambiente, conforme o agrupamento do cabo e também conforme a distância do circuito. Então, vamos imaginar que esse circuito aqui ele vai estar instalado dentro de um eletroduto. Esse módulo de instalação no NBR 5410 é dado lá na tabela 33 da atual norma e seria o módulo de instalação B1. Então, se o meu chuveiro tem 29 amperes de corrente em pleno funcionamento em 220 volts, ou seja, vão ser dois condutores carregados, se eu olhar aqui na tabela 36 da NBR 5410, eu vou descobrir aqui que no módulo de instalação B1 com dois condutores carregados, o meu cabo de 4 milímetros, ele suporta 32 amperes. Então, dessa forma, eu já sei que ele vai suportar a corrente do meu chuveiro, ok? Porém, lá na tabela 42 da NBR 5410 fala sobre o fator de agrupamento, ou seja, quando eu tiver circuitos agrupados, automaticamente a capacidade de condução desse cabo também vai reduzir devido à temperatura de interferência dos outros circuitos. Mas vamos considerar que o chuveiro passamos um circuito sozinho, independente, um único eletroduto para um único circuito. Então não tem fator de agrupamento. Mas vamos considerar o que está na tabela de número 40, que é o fator de correção de temperatura, que é aí que pega muita gente. Então vamos pegar aqui o exemplo de uma temperatura ambiente de 35 graus. O fator de correção, se o cabo for com isolação de PVC, vai ser de 0,94. E a gente sabe que em várias regiões do Brasil, temperatura de 35 graus é fichinha, ou seja, ultrapassa muito facilmente aí. Então, isso aqui é um exemplo. O que eu tenho que fazer? Pegar aquele valor que nós encontramos na tabela 36, onde o cabo de 4 milímetros suportava 32 amperes, pego esses 32 amperes que é a capacidade do meu cabo e multiplico por esse fator de correção. Eu vou corrigir, ou seja, qual é que vai ser a capacidade que meu cabo agora vai ter quando a temperatura ambiente estiver em 35 graus. E aí a gente vai descobrir que o cabo que antes suportava 32 amperes agora só suporta 30 amperes. Mas ainda suportaria a corrente do meu chuveiro, ok? Então poderia utilizar esse cabo aqui tranquilamente, mesmo com temperaturas elevadas, por exemplo, de 35 graus. Mas aí se eu for selecionar um disjuntor para esse circuito aqui, eu teria um disjuntor de 30 amperes, eu não vou encontrar no mercado. O que eu vou encontrar vai ser um disjuntor de 32 amperes que é comercializado. E aí ficaria acima da capacidade de condução do meu cabo. Só que nesse item aqui na norma fala que é o seguinte, a capacidade de condução do meu cabo, que é esse daqui, ele tem que ser maior ou igual à corrente do circuito
E a capacidade de condução do meu cabo ela tem que ser maior ou igual à do disjuntor. Então, se o meu cabo agora ele suporta 30 amperes, o meu circuito tem 29, ok, o meu cabo está maior do que o meu circuito. Só que o meu cabo não pode ter uma corrente menor do que o meu disjuntor. Então, nesse caso, a gente precisaria mudar para o próximo cabo, que seria lá um cabo de 6 milímetros, mantendo aqui o mesmo disjuntor. Mas olha só, vamos entender o seguinte. Esse chuveiro que eu peguei como exemplo de 6.400 watts, aí você vai entender por que aqueles chuveiros antigos funcionam com cabos, com bitolas muito menores e nunca deram problema. Esse chuveiro, 6.400 watts de potência, em 220 ele vai ter 29 amperes. Porém, vamos lembrar que normalmente os chuveiros eles têm 4 mudanças ali de temperatura. Então, na temperatura maior, ele tem essa potência. Se eu abaixo ele, por exemplo, uma temperatura, um modelo aí convencional no mercado, ele vai mudar para 4.400 watts. Ou seja, ele já vai sair de 29 para 20 amperes. Se eu abaixar mais uma, ele vai mais ou menos ali para 12 amperes e aí depois eu zero ele. E aí vamos entender o seguinte, uma temperatura ambiente de 35 graus, alguém vai usar o chuveiro na temperatura máxima? Não faz sentido nenhum, né? Você vai usar um chuveiro na temperatura máxima em dias muito, mas muito frios, ok? Então, eu não tenho necessidade de calcular o meu circuito do meu cabo imaginando uma temperatura máxima, porque em dias muito quentes eu uso numa temperatura menor ou quase desligado. Em dias aí, por exemplo, uma temperatura de 25 graus, eu posso usar uma temperatura de 4.400 e colocar no máximo apenas no inverno. E olha só aqui na tabela 42 da NBR 5410, aonde fala aqui do fator de correção de temperatura, você vai ver que, por exemplo, para uma temperatura ambiente de 15 graus, o meu fator de correção é 1,17, ou seja, o meu cabo, que suportava 32 amperes na temperatura ambiente de 30 graus, agora eu vou multiplicar por 1,17. E agora eu vou descobrir que ele passou a ter a capacidade de condução de 37,44 amperes, ou seja, o meu cabo de cobre, quanto mais quente, menos ele tem capacidade de conduzir. Quanto mais frio, mais ele tem a capacidade de conduzir. Se a temperatura ambiente caiu, eu vou aumentar ali a temperatura do meu chuveiro para trabalhar na temperatura máxima. Porém, nessas condições ambientes, o meu cabo aumentou também a capacidade dele de condução. Então, seguindo essa lógica, isso vale tanto para chuveiro quanto para aquecedores de ambiente em geral. Ou seja, o dia que está mais quente, eu não vou usar nem o aquecedor e nem o meu chuveiro no máximo. Então eu não preciso superdimensionar o cabo. E é por isso que, por exemplo, se pega uma instalação lá de uma residência que tem lá 25 anos de uso, se, por exemplo, os moradores têm um costume, são econômicos, sempre utilizaram um chuveiro no máximo ali na temperatura 2, em dias muito frios é que utilizam lá na temperatura 3, com banhos com intervalo de tempo muito curto para economizar, entrou, tomou banho, saiu. Consequentemente, aquele cabo que está instalado lá nunca deu problema devido a isso. Mas a gente tem que entender que não é porque nunca deu problema que nunca pode dar. Afinal de contas, se muda ali, por exemplo, a quantidade de pessoas ou entra uma pessoa que tem costume de tomar um banho muito mais prolongado, banho ali de 20 minutos, o cabo tende sim a aquecer. Se ocorrer um problema no sistema elétrico, por exemplo, no qual ele deu um curto-circuito e o disjuntor não está devidamente apropriado com o cabo errado, tende a ter um risco, por exemplo, de princípio de incêndio e muito mais. Então, tá errado, tem que corrigir. Mas é devido a isso que muitas instalações antigas suportavam o que hoje a gente tem que acabar dimensionando um pouco maior. O simples fato do modo de uso ali, da cultura de quem está utilizando ali o aquecedor ou o chuveiro e etc. Agora, preste atenção, eu falei de aquecimento, né? Vamos pegar um exemplo aqui de um forno elétrico em uma residência. O forno elétrico você coloca a temperatura que você quer que ele asse lá o bolo, a carne, o que for. Independente da temperatura ambiente, você vai colocar ele para aquecer. Mesmo a temperatura ambiente está lá 35 graus, aquele baita verão, você vai colocar o forno na mesma temperatura máxima para ele fazer o bolo lá no tempo correto. Nesse caso, para esse circuito, eu preciso sim calcular o fator de correção de temperatura ambiente mesmo no extremo, porque o meu forno vai estar trabalhando na potência máxima mesmo nos dias extremos. E aí, nesses casos, pode acontecer que se você não coloca corretamente, você pode subdimensionar o cabo
e o cabo tende a aquecer e aí sim você tem risco aí de ter problemas pelo disjuntor não atuar. E é importante lembrar que os disjuntores também têm o fator de desclassificação, no qual eles também mudam a capacidade deles conforme a temperatura. Você já conhecia isso? Se não, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo específico mostrando como é que funciona essa desclassificação dos disjuntores. E aproveitando, eu queria te convidar a participar do nosso curso de eletricista instalador, onde você aprender tudo isso daqui que eu falei nesse vídeo e muito mais. Como eu falo, o eletricista tem que aprender a calcular, tem que aprender a dimensionar, tem que pensar e saber o que está fazendo para fazer a instalação elétrica correta. Nesse curso, nós ensinamos desde a teoria até a prática, todos os conceitos fundamentais, básicos, tudo que você precisa para se tornar um eletricista realmente qualificado. Se você está iniciando hoje na área ou se você já trabalha na área e quer se especializar mais, entra aqui, aproveita, o curso ainda está com um baita descontão, uma promoção, entra aqui embaixo. Aproveita já hoje o desconto, na página você vai conseguir visualizar todo o conteúdo detalhado que tem no curso. O nosso canal já está chegando na métrica de 14 mil alunos, com excelentes avaliações de todos os alunos. Pode ter certeza que você participando, você se tornará um profissional e você ainda tem a garantia de, se não gostar do curso, você pode pedir a devolução total do seu dinheiro. Então clica aqui embaixo, acesse agora, adquira o seu curso, torne profissional na área de elétrica. E mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender e compreender tudo isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu comentário e eu te aguardo no próximo vídeo.